Aleluia, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que alegria podermos estarmos juntos em adoração, mesmo que distante, cada um em sua casa, mas que alegria podermos estarmos juntos mais um domingo, adorando e celebrando o nosso Deus, o nosso Senhor, porque independente de todas as circunstâncias, Deus sempre está presente em nossas vidas, e nós, como filhos, manifestamos a glória do nosso Pai aqui na terra, que é a oportunidade de estarmos adorando em nossos lares, em nossa casa, em nosso trabalho, aonde quer que você esteja. Eu queria, em nome de Jesus, que você tirasse um tempinho para estarmos adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Que você possa estar junto com a sua família, com seus filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, não importa com quem esteja, mas que possamos estar juntos, adorando o nome do nosso Senhor. Eu queria, em nome de Jesus, que você erguesse sua voz comigo agora nesse momento. Deixa o vizinho pensar que você é louco, deixa o vizinho pensar que você está doido. A Bíblia diz que o mundo não compreende, não discerne as coisas espirituais. Somente os loucos, somente os malucos por Jesus compreende, entende a profundidade que é esse amor. Amém? Então não importa quem o teu vizinho, não importa o que o teu vizinho vai falar, permita que o testemunho que você vai dar de adoração ao nosso Deus em meio a esta crise constranja, conquiste o coração dele também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és
Abre, Senhor, as comportas dos céus. Envia a tua chuva, envia a tua glória. Sara, Senhor Deus, limpa a nossa nação. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Envia, Pai, a tua glória. Deus, santifica o teu povo, Senhor. Santifica o teu povo. Em nome de Jesus. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Você em casa, o que é e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Queremos ver a tua face, Senhor, essa noite. Queremos ver a tua glória. Queremos ver, Senhor Deus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei. Quem é? Jesus, Ele é o Rei. Oh Deus, Tu és o Rei da glória. Tu és o nosso Senhor. Rasga o céu sobre nós, Senhor. Rasga o céu sobre nossas vidas e vem, Pai, sobre esse céu de bronze. Que se abra o céu, o Teu reino vem. Nosso Deus, que se abra os céus, o Teu
teu reino vem. Nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança de Deus. Quero ver tua face, me leva à sala do trono. Quero ver a tua face. É tudo que queremos hoje, Senhor. É tudo que queremos hoje. É ver a tua face, é ver a tua glória. Vem com teu Espírito, nos mostra, Senhor, que maior é o nosso Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva, mostra, quero ver tua face. Queremos ver a tua face, que nessa noite o nosso coração esteja completamente revestido pela tua glória, Senhor. Oh Deus, que o teu Espírito esteja entre nós. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Queridos, abra o seu coração para receber de Deus essa noite. O Senhor tem uma palavra poderosa para você, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, que a graça e a paz esteja com todos vocês, que Deus possa abençoar você ricamente. Quero agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez transmitindo o amor de Deus, transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, aí onde você está, se você está no conforto da sua casa, se você está no trabalho, aonde quer que você esteja. Deus tem o melhor para a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão segundo o seu propósito. E queridos, entendemos com uma fé, com uma expectativa grandiosa, que Deus nesses tempos tem o desejo de restaurar as nossas vidas, restaurar a nossa família, restaurar a nossa intimidade, restaurar a comunhão e a unidade com o seu povo. E por isso eu quero trazer uma palavra hoje que venha de encontro ao seu coração, que venha de encontro à sua necessidade, que essa palavra você possa guardá-la em seu coração
e que você possa se alimentar todos os dias dela, porque o desejo do coração de Deus é restaurar a nossa vida. Eu queria compartilhar uma palavra e dei o tema para essa mensagem de restaurando o altar com Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler alguns versos. Queria que você me acompanhasse primeiro. Livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz assim: Vendo-o, disse: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, é que tem perturbado esta nação. Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns? Agora, pois, manda juntar a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Queridos, vá agora comigo lá para o continue no verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal o Deus de vocês, então segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Lá no verso 30, a palavra diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: Enchei a água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o pela 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a 3ª vez, e o fizeram a 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu do céu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Fecha teus olhos comigo em nome de Jesus. Pai Santo, Celestial, graças nós te damos pela tua fidelidade. Graças nós te damos pelo privilégio de estarmos mais uma vez em tua presença, Pai, compartilhando a tua palavra, compartilhando aquilo que é desejo do teu coração. Pedimos que, em nome do teu Filho amado Jesus, nos conceda graça, nos conceda sabedoria para compreendermos e entendermos a tua palavra, para compreendermos, Senhor, aquilo que o Senhor determina para os nossos caminhar, para as nossas vidas, para os nossos tempos. Que a tua palavra, Senhor, seja vida, que a tua palavra restaure o meu coração, restaure a minha casa, restaure a minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que palavra é essa sobrenatural? Talvez você já tenha ouvido falar muito acerca dessa palavra. Talvez você já tenha ouvido pregações maravilhosas acerca da fidelidade, acerca da autoridade que o profeta tinha, da fidelidade que Deus ele tinha com o seu povo, do amor que Deus tem por aquela nação. Mas deixa eu te trazer hoje para os nossos dias. Algo importante acerca dentro desta palavra, Deus quer falar aos nossos corações, para mim e para você. Há uma necessidade, há um clamor óbvio, há uma necessidade grandiosa de Deus restaurar novamente as nossas vidas.
O texto ele vai seguindo, ele vai falando acerca da restauração do povo de Israel, acerca da restauração daqueles que foram escolhidos por Deus. E deixa eu te dizer algo, eu e você somos povo escolhidos de Deus, nós somos escolhidos do Senhor. Você não foi chamado, você não foi alcançado por acaso, você não foi trazido, tirado das trevas e trazido para as luzes por qualquer forma, por qualquer maneira. Deus ele te escolheu, Deus ele quer te restaurar, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer continuar a obra que Ele começou sobre a sua vida, mas precisa de que algo aconteça sobre você. Nós já falamos muitas vezes, em muitas pregações, em discipulados, em células, que Deus trabalha com propósitos, que Deus escolhe pessoas com propósitos, para propósitos. Deus ele não envia chuva, o livro de Gênesis fala que Deus ainda não havia enviado chuva, porque não havia quem trabalhasse. Ou seja, Deus não vai mandar a chuva enquanto não tiver pessoas disponíveis para trabalhar para o seu propósito. A chuva de Deus ela segue um propósito, regar a terra e voltar para o céu. Mas esse propósito só pode ser exercido se houver um agente aqui na terra ousado e disposto a ser o trabalhador para esse tempo, a ser a pessoa usada para este propósito, para a finalidade que Deus quer exercer neste tempo. E a finalidade é essa, que eu e você somos as pessoas escolhidas por Deus para este tempo. Nós somos o povo escolhido para fazer a diferença aqui nesta terra, para fazer a diferença na nossa casa, para fazer a diferença na nossa cidade, para fazer a diferença na nossa nação. As coisas só acontecem, o mover de Deus só acontece se houver uma pessoa disponível, e sou eu e você que Deus quer usar para mover a sua mão poderosa sobre esta terra. Muitas pessoas estão neste tempo dizendo: é o fim dos tempos, Deus virou o seu rosto, Deus não ouve mais as nossas orações. Não é isso, queridos. A expectativa, Deus vive numa expectativa grande de exercer o seu poder nesta terra, de exercer a sua glória nesta terra, mas Ele precisa que haja uma resposta minha e sua, para que Ele possa mover com autoridade e com legalidade aqui na terra. Deus ele não age por ilegalidade. E há um princípio importante: a obra de Deus só será realizada na terra quando houver uma pessoa disponível a permitir que Deus, com a legalidade, nos use para exercer o seu poder aqui na terra. Muitas pessoas oram por prosperidade financeira. Nós compartilhamos essa semana na nossa célula que Deus, Ele abençoa um filho, Deus Ele usa um irmão, Deus Ele sacia a fome de quem está faminto, de quem ajuda com recursos financeiros. Não é fazendo dinheiro cair do céu, queridos. Deus Ele usa pessoas como eu e como você para abençoar os que estão famintos, os que estão necessitados. Deus usa eu e você para cobrir a nudez daquele que está nu. Deus ele usa eu e você para exercer a misericórdia dele sobre os filhos. Existe um princípio importante que nós precisamos entender. Deus ele quer fazer o sobrenatural acontecer, mas para isso é necessário que haja uma legalidade da minha parte e da sua parte. Por isso eu sempre digo que se eu e você, nós descobríssemos o poder, a autoridade que existe sobre nossas vidas, quando nós damos legalidade a Deus para exercer o seu poder aqui na terra, nós seríamos totalmente diferentes. Jesus ele nos disse que toda autoridade, que todo poder e autoridade nos seria dado aqui na terra, porque Ele estaria intercedendo por nós. Então entenda quem você é, entenda que Deus quer te usar da forma como você é. Não importa se você não sabe falar, se você é pequeno, se você é o menor, se você tem dificuldades nisso, não se importe com isso. Deus te escolheu não foi pela sua capacidade, Deus te escolheu pela capacidade que você tem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Deus te escolheu por esta capacidade de ter este coração e ter este entendimento, esta mentalidade de que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu quero te trazer uma palavra importante nesses dias.
Deus precisa restaurar a sua vida. Deus precisa restaurar o seu ministério. Deus precisa restaurar o seu entendimento, o seu coração. Entenda o que a Bíblia diz, ela vem falando sobre isso. Dentro do livro de 1 Reis, no capítulo 18, nós encontramos algo importante. Fala de Elias restaurando o altar do Senhor. Antes de qualquer coisa, queridos, antes de nós clamarmos por chuva, antes de nós clamarmos por misericórdia, antes de nós clamarmos pela mão de Deus, pelo mover de Deus, nós temos que ajustar, nós temos que alinhar, nós temos que restaurar o altar de Deus que está caído dentro da nossa vida. Queridos, não é de se estranhar. Por que você acha que a oração, que é um dos princípios importantes, um fundamento importante da vida com Deus, da vida cristã, ser tão mal compreendida? Por que os nossos cultos de celebração, por que os nossos cultos de adoração são todos cheios, são todos lotados, mas o nosso culto de oração, ele sempre é o menos prestigiado? Porque muitas pessoas têm interpretado, têm compreendido mal a oração, o poder que a oração tem. Nós não entendemos muitas vezes por que a minha oração não é respondida. Por que Deus ele não ouve a minha oração? Por que a minha oração parece que bate no teto e volta? Nós precisamos entender algo. Elias, antes de levantar uma oração ao Senhor, antes de levantar uma adoração ao Senhor, clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus pela sua mão, Elias entendeu que precisava restaurar o que estava caído. Nós não começamos a pedir nada a Deus antes de examinarmos as nossas próprias vidas. Por isso muitas vezes a sua oração não está sendo respondida. Porém, por isso muitas vezes, muitos momentos, a sua oração parece que bate no teto e volta. Deixa eu te dizer algo, não é que Deus seja ruim, não é que a oração não funcione. A Bíblia mesmo diz, Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu te responderei. Nós não oramos a Deus porque da nossa livre e espontânea vontade, mas é porque Deus assim disse: clama e eu te responderei. A Bíblia mesmo fala: se você me procurar com todo o seu coração, você me achará. Se você bater, eu abrirei. Então existe legalidade, existe momentos em que Deus ele diz para nós chegarmos a Ele através da oração, mas também nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A própria palavra também diz que se o coração, se a mão de vocês estiverem sujas, eu não ouvirei as vossas orações. Nós precisamos entender, queridos, Deus ele permanece o mesmo. A vontade de Deus para mim, para a sua vida, é uma vontade de abundância, de prosperidade, de bem, não de mal. Mas por que nós vivemos dia após dia, ano após ano, sempre vivendo o dia mal, sempre vivendo nas lutas? Parece que as nossas orações não chegam ao Senhor. Nós precisamos examinar a nossa vida. Nós precisamos examinar a nossa vida. E o segredo está dentro da palavra de Deus. Fica firme no seu propósito. Permita que o seu coração esteja aberto para este tempo. Permita que o seu coração esteja sensível para entender o que Deus quer falar nesta palavra. Amém. A Bíblia diz que Elias pegou 12 pedras para restaurar o altar que havia caído. As 12 pedras que Elias pegou junto ao ribeiro representavam aos filhos de Jacó, representavam as 12 tribos de Jacó. E eu quero trazer algo importante para as nossas vidas, que necessita ser de restauração sobre nós. A primeira pedra, a qual nós precisamos colocar para começar a erguer a restauração da nossa vida, ela fala de arrependimento. Querido, no livro de Atos, no capítulo 17, verso 30, a palavra diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Sem arrependimento, sem confissão de pecado, não há perdão, queridos. Nós precisamos entender
que nós precisamos estar arrependidos de muitas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos entender que precisamos nos aproximar de Deus com um coração totalmente arrependido, nos arrepender daquilo que o pecado que nos separa de Deus, que nos arrepender daquilo que temos feito, das nossas transgressões, tem causado separação entre nós e Deus. A restauração do altar na nossa vida deve começar com o arrependimento. Livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Queridos, todos nós fomos chamados ao arrependimento. Quando Elias manda chamar todo o povo, Elias fala algo importante. A partir do verso 20, 1 Reis 18, 20, diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre vós dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue Ele. Mas se vocês acham que o Deus de vocês é Baal, então segue Ele. Elias estava falando algo importante. Elias estava dizendo assim: por que vocês pervertuam o coração, o pensamento de vocês entre dois deuses? Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele quer nos levar a um arrependimento. O povo estava sendo massacrado, o povo estava sendo destruído, oprimido. Muitos profetas do Senhor haviam morrido, e o povo estava vivendo uma verdadeira escravidão. Por quê? Por falta de arrependimento. Elias estava trazendo à luz da memória de cada um desses homens e mulheres ao entendimento, a se arrepender, a buscar voltar, a transformar a sua vida de uma forma necessária, para que o altar, para que a glória de Deus voltasse a brotar sobre a vida daqueles homens. Anteriormente a esse escrito, a palavra diz que Elias orou e disse: o céu não choverá mais, por conta do pecado, para que houvesse um entendimento. Mas mesmo assim o coração do povo estava endurecido, porque não havia reconhecimento. Aquele povo não entendia que para sair daquela situação bastaria se arrepender dos seus maus caminhos. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Queridos, Deus, Ele dá a chave, Deus, Ele dá o entendimento para que todos nós possamos ter uma vida abundante, é o arrependimento. Nós temos que colocar esta pedra fundamental de volta no lugar dela na nossa vida. A nossa incredulidade não tem permitido mais que a gente se arrependa daquilo que é errado. O nosso coração não se entristece mais, o nosso coração não se constrange mais, não se arrepende mais, porque tudo virou natural. Mas deixa eu te dizer algo: Deus quer transformar a tua vida, Deus quer mudar a tua situação, Deus quer mudar o estado da tua família, mas quer que você reconheça a irregularidade que você tem vivido como cristão, como pai, como homem, como mulher, como filho. Deus quer te mostrar esta irregularidade e precisa fazer você voltar o curso do que você está vivendo. Não existe mover de Deus. Deus não poderá fazer nada enquanto você não der uma transformada na sua vida, não mudar o que você está vivendo neste momento. E Deus te chama a um arrependimento. Então se arrependa hoje dos seus maus caminhos, se arrependa hoje daquilo que tem impedido Deus de agir na sua vida, em nome de Jesus. A segunda pedra que nós precisamos trazer ao nosso altar é o quebrantamento, queridos. No livro de Salmos, no capítulo 51, verso 17, a palavra diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Queridos, um coração quebrado, um coração quebrantado diante de Deus, um coração que reconhece as suas falhas, um coração que reconhece as suas... A segunda pedra de restauração
nas nossas vidas, ela fala de quebrantamento, ela fala de ter um coração quebrantado. Queridos, não significa dizer, quando nós nos arrependemos, quando nós colocamos a primeira pedra de restauração das nossas vidas, quando nós nos arrependemos, reconhecemos os erros, isso não significa dizer que a gente vai parar de errar, que a gente já está perfeito. Muito pelo contrário. Mas quando nós temos um coração quebrantado, nós passamos a reconhecer com mais facilidade aquilo que desagrada o coração de Deus. Davi não era um homem segundo o coração de Deus pelos seus feitos, não era por ser um grande guerreiro. Davi era reconhecido segundo o coração de Deus porque era um homem sensível, um homem que tinha o seu coração quebrantado, um homem que não escondia os seus pecados, mas que dizia ao Senhor: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Um coração quebrantado, ele nos faz buscar a Deus todos os dias, clamando a Ele pela nossa vida, para que o Senhor nos ajude, nos auxilie. Ter um coração quebrantado é reconhecer que você, não é reconhecer que você já chegou no ápice da sua vida, mas é reconhecer que você precisa galgar vários degraus todos os dias para chegar à perfeição de Cristo, para chegar à imagem e semelhança do Senhor. Não é que vamos deixar de pecar, não é que vamos deixar de errar, mas o que significa dizer é que o nosso coração, estando quebrantado, jamais resistirá àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Davi era reconhecido pela sua humildade, em reconhecer a sua incapacidade, de reconhecer a sua limitação. No livro de Salmos, no capítulo 51, no verso 17, a palavra diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Permaneça com o seu coração quebrantado diante de Deus. Você já colocou a pedra de arrependimento sobre sua vida. Você é uma pessoa que reconhece a necessidade de se arrepender todos os dias, e isso vem pelo quebrantamento. A segunda pedra na sua vida, seja um homem quebrantado, seja uma mulher quebrantada. Permita que o Espírito Santo vá moldando você, vá dando forma a você. Você não sabe tudo, você ainda não alcançou tudo, você precisa do auxílio de Deus, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus vá colocando as coisas no lugar, vá dando forma àquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém? A terceira pedra de restauração da nossa vida, de restauração do altar de Deus na nossa vida, ela fala da adoração. Queridos, como eu disse no início, nós somos muito bons na adoração, na celebração, nós cantamos louvores, nós cantamos hinos. No momento em que o louvor está cantando, nós estamos entoando adoração ao Senhor, mas quando acaba o louvor, que a gente senta no nosso lugar e começa a receber uma palavra, parece que aquela fé, parece que aquela certeza, ela acaba indo embora. Porque a nossa adoração, ela é momentânea. A nossa adoração, ela tem um limite. Se o louvor num culto tem meia hora, 40 minutos, aquele é o nosso limite para adorar. Nós temos que entender algo importante. A nossa adoração, ela não está baseada no louvor, na música. A nossa adoração, ela não pode estar baseada na música. Nós temos que aprender a adorar a Deus, mesmo quando não toca louvores. Nós temos que aprender a adorar a Deus, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Nós temos que aprender a adorar ao nosso Deus, mesmo nos momentos incertos, no momento de insegurança. Nós não temos conseguido chegar até a presença de Deus, nós não temos conseguido alcançar o favor de Deus nas nossas vidas, porque nós somos pessoas de momento, e nós temos que tirar isso da nossa vida. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entendiam perfeitamente isso. Quando o rei disse a eles: olha, se vocês não me adorarem, vocês vão ser jogados dentro daquela fornalha. Aqueles homens tinham uma convicção muito certa do que verdadeiramente significava para eles adoração. Aqueles homens entendiam, eles diziam: olha, rei, nós não adoramos a Deus somente pelo que Ele pode nos dar.
nós o adoramos pelo que Ele é. Aqueles homens estavam dizendo: não é porque nós estamos de uma forma que nós vamos deixar de adorar a Deus. Não é porque nós estamos prestes a sermos jogados dentro de uma fornalha que isso vai impedir a nossa adoração de chegar a Deus, porque Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele pode destruir essa água, este fogo. Ele pode destruir todas essas chamas, porque Ele é Deus. Mas mesmo assim, se Ele não o fizer, Ele continua sendo Deus. A minha pergunta para você é: Deus, Ele tem a mesma posição na sua vida, mesmo quando nada está bem? Deus, Ele tem o mesmo lugar no seu coração, na sua adoração, mesmo quando os dias estão maus? Ou você louva e adora ao Senhor só quando tudo está bem? Se você está adorando a Deus nos momentos bons, somente nos momentos bons, e nos dias maus você se veste de pano de saco, você se veste de cinzas, então algo está errado na sua vida. Você não conseguirá tocar o coração de Deus, você não conseguirá manifestar a glória de Deus sobre sua vida, porque adorar a Deus nos momentos bons é fácil, isso para qualquer uma pessoa é fácil, mas adorar a Deus nos momentos difíceis, isso é característica apenas de verdadeiros adoradores. Jesus, Ele diz em João, no capítulo 4, no verso 23, no verso 24, Ele diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que isso significa, queridos? Amar a Deus em espírito e em verdade. Que nós não amamos a Deus apenas quando nós temos dinheiro. Nós não amamos a Deus apenas quando as coisas estão boas. Nós amamos a Deus também nos momentos difíceis, nos momentos ruins. Nós amamos a Deus também em todas as circunstâncias. Porque a Bíblia diz: porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel de completá-la até a vinda do nosso Senhor Jesus. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Davi não foi chamado porque era um grande guerreiro. Davi foi chamado porque era um adorador. Davi, no momento em que pastoreava, onde era colocado no lugar de insignificância, Davi adorava a Deus pelo que ele era, não pelo que ele poderia dar. Deus reconheceu isso em Davi. Quando Deus manda Samuel ungir o rei na casa de Jessé, Samuel começa a olhar para os filhos de Jessé com um olhar humano, dizendo: poxa, com certeza será esse daqui. E Deus reprovou todos aqueles homens. Mas quando Deus mandou chamar Davi, disse: este é o meu escolhido. Deus disse para Samuel: Samuel, eu não olho, eu não vejo como o homem vê, mas eu olho o coração. Queridos, talvez você não possa estar na posição que você queria estar hoje, mas honre a Deus em espírito e em verdade. Porque no momento certo Deus te colocará de pé, Deus te colocará no lugar certo, Deus te levantará, Deus te colocará de pé, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Mas aprenda, o tempo de Deus, a nossa vida precisa passar pelo tempo, pelo teste, pelo tempo de Deus. Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus tem grandes coisas para você, mas necessita que você o adore em espírito e em verdade. A quarta pedra que nós iremos trazer hoje é a oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 a palavra diz: orem sem cessar. Paulo também dá uma instrução dessas no livro de Efésios, quando vai falando das armaduras, quando ele vai falando das defesas que Deus tem disponível para nós. Ele fala do capacete, ele fala da couraça, ele fala do cinto, ele fala do escudo, ele fala de várias ferramentas necessárias para a nossa caminhada, para a nossa defesa do Evangelho. E ele finaliza essas armaduras dizendo assim: depois de ter feito tudo isso, permaneçam firmes em oração. Queridos, a oração, ela é a comunhão com Deus, ela é a intimidade. A oração, ela é a forma que eu busco a Deus. Como eu disse no início, nós temos perdido força na oração, porque nós temos querido receber de Deus aquilo que nós achamos que é necessário, aquilo que é importante para a nossa vida. Mas deixa eu te dizer algo, Deus sabe o que é necessário para nós. Deus nunca rejeita a oração de um justo. Deus, Ele deseja que nós venhamos restaurar este altar nas nossas vidas.
A minha pergunta é para você: quanto tempo você tem gasto em oração, você e a sua família? Quanto tempo você e a sua casa, quanto tempo você e a sua célula têm gastado em oração? Nós temos pedido muitas coisas de Deus, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos desejos, mas nós não temos gastado tempo naquilo que verdadeiramente importa, e é a oração. A Bíblia ela vai falando do poder, do propósito que a oração ela tem para as nossas vidas. Entenda que o tempo de Deus para nós, ele é importante. E isso se baseia, fortaleça a sua vida, fortaleça a sua comunhão com Deus através da oração, através do poder que a oração ela tem. Não permita que a sua fé seja abalada pelas circunstâncias. Permaneça de pé. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, ela vai falando, Deus fala muitas coisas importantes para Josué, mas ela diz: seja forte e seja corajoso, para que você possa permanecer firme e ter coragem. Ser corajoso é determinante na vida de oração. Não deixe de lado a sua vida de oração. Permita que o Espírito Santo, ele te dê força, ele coloque palavras nos seus lábios, ele produza em você uma fé que venha a alcançar o coração de Deus. Esta é a quarta e importante pedra de restauração da nossa vida. A quinta pedra, ela fala da obediência. 1 Samuel no capítulo 15, no versículo 22, a palavra diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Queridos, há um chamado de Deus para nós, a obediência. Na obediência, nós abrimos as portas das bênçãos sobre nós. Nós temos que entender algo importante. O povo de Israel, nesta época ao qual Elias está profetizando, eles achavam mais importante sacrificar do que obedecer. Eu fico imaginando quantos sacrifícios aqueles homens, aquelas mulheres, eles estavam fazendo naquele período, sem que Deus se manifestasse, sem que Deus manifestasse a sua glória ali. Elias chama os profetas de Baal, chama os 950 profetas, e diz para eles assim: olha, vamos fazer um desafio. Eu vou pegar aqui um sacrifício, uma oferta, para sacrificar ao meu Deus. Vocês peguem a oferta de vocês e façam o mesmo sacrifício. Orem ao Deus de vocês, para que eles se manifestem aqui. E a Bíblia diz, e é engraçado, porque a Bíblia diz assim que Elias deu tempo para que os profetas fizessem as suas orações, fizessem as suas rezas, fizessem os seus sacrifícios. A Bíblia diz que Elias deu oportunidade para aqueles homens passarem horas orando e intercedendo para que os deuses deles se manifestassem ali. A Bíblia diz que eles oravam, que eles pulavam, que eles cantavam, que eles clamavam, e nada, não houve nenhuma manifestação. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7, no versículo 13: se eu fechar os céus e não fizer chover, ou se mandar a peste e os gafanhotos, tudo acontecerá. Entenda algo importante: quando Deus fecha o céu, assim como nesse período, quando não chovia há mais de 3 anos, Deus fechou os céus para que a glória dele se manifestasse. Aqueles profetas começaram a profetizar, começaram a clamar pelos deuses deles, mas não houve nada, nenhum Deus se manifestou. E Elias, ele fez algo importante. Ele não precisava ter jogado aquele tanto de água que ele jogou ao redor do sacrifício. A Bíblia diz que Elias pegou um cântaro com água e começou a molhar até mesmo o sacrifício, até mesmo o holocausto. Molhou ao redor de forma que ficou encharcada. E Elias levantou uma oração e disse a Deus: Deus dos céus, manifesta-te hoje, mostra para esse povo que existe um Deus sobre Israel. Deixa eu te falar isso importante. Aquele povo estava sacrificando, mas não estava obtendo nada de Deus, não estava obtendo favor nenhum de Deus, porque eles estavam preferindo sacrificar do que obedecer. Deus não deseja de você sacrifícios,
Deus não quer de você jejuns malucos. Deus não quer apenas que você dê todo o seu dinheiro, oferte todo o seu dinheiro. Deus não quer que você seja isso, Deus quer que você seja obediente à palavra de Deus. Foi devido à falta de obediência, a Bíblia diz que o pecado, ele entrou no mundo. Deus chamou a obediência parcial. Saul, aqueles homens foram desobedientes de tal forma que Deus se retirou deles. Aprenda a obedecer, queridos. Eu não estou falando aqui a ser obediente somente a pastores, a líderes, a governantes, não. Eu estou falando de você ser obediente à palavra, porque a partir do momento em que você é obediente a Deus através da sua palavra, você passa a ser obediente aos seus líderes, você passa a ser obediente aos seus pastores, você passa a ser obediente aos seus governantes. E sim, também aos governantes, porque foram colocados, instituídos por Deus. Nós temos que honrá-los, e é através da obediência que vem de Deus, que está em nossos corações. A sexta pedra de restauração fala da submissão. Em Tiago, no capítulo 7, na parte A, diz que, portanto, submeta-se a Deus. Disposição para aceitar um estado de dependência. Aceitar verdadeiramente o propósito, a vontade e a palavra de Deus para as nossas vidas. Isso é submissão, queridos. Submissão não significa você deixar ser humilhado por alguém, você deixar ser pisado por alguém, mas significa disposição para aceitar a palavra de Deus sobre sua vida. A palavra vai continuando em Tiago, dizendo que nós somos chamados a nos submeter a Deus, ao seu senhorio, ao seu governo, à sua vontade, ao seu plano e ao seu propósito. Lembre-se sempre, nem sempre ser submisso, nem sempre ser obediente vai nos levar pelos caminhos de paz e prosperidades. Lembre-se o que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Queridos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós somos submissos a Deus, muitos caminhos serão caminhos de tempestades, muitos caminhos serão tribulosos, mas entenda, o caminho, ele é apenas o processo para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista, não desanime, não se entregue, não abandone, não venda aquilo que Jesus conquistou por você. O caminho, as dificuldades, os problemas são apenas o processo que nos leva à presença, à glória e à majestade do Senhor. A sétima pedra, ela vem falando sobre a fidelidade. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, a partir do plano B, diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fidelidade significa ser fiel, queridos. Fiel a Deus, fiel àquilo que Ele determina para as nossas vidas, fiel ao seu propósito. Fidelidade significa cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. A fidelidade, ela é uma marca importante dos filhos de Deus. Sabe, muitas coisas nas nossas vidas têm caído em ruína pela falta de fidelidade da nossa vida. Ser fiel a Deus, fiel no serviço, fiel aos irmãos, fiel à casa de Deus, fiel ao seu país, fiel no seu trabalho. Sabe, queridos, a falta de fidelidade é uma marca que produz em nós, dentro do nosso caráter, nós passamos a ser conhecidos como pessoas infiéis. E Deus diz: se você for fiel, se você manter a sua fidelidade, eu darei a você a coroa da vida. Queridos, fidelidade fala de promessa. Você tem que ser fiel a Deus, não somente se usou quem está olhando para você. A sua fidelidade a Deus significa você ser fiel no pouco, assim como também ser fiel no muito. Significa dizer que você deve manter uma fidelidade, um padrão de fidelidade a Deus quando as coisas estão boas, assim também como quando as coisas não estão tão boas. Ser fiel a Deus não significa momento que eu estou vivendo, significa muito mais do que isso. Seja fiel a Deus, seja fiel no pouco, e Ele colocará você fiel no muito.
A 8ª pedra, ela fala de perseverança. No livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, diz: portanto, todos nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Perseverança, querido, fala de constância. Quantos de nós temos desistido de muitas coisas no meio do caminho? Quantos sonhos nós já jogamos fora? Quantos sonhos nós já fechamos no nosso caderno dos sonhos? Quantos sonhos nós temos nas nossas vidas? Quantos propósitos, quantos projetos nós temos jogado fora, colocado na gaveta do esquecimento? Porque nós não somos constantes. Perseverança significa dizer manter o mesmo ritmo, significa dizer não desanimar, significa dizer perseverar. Não desista, querido, do que Deus tem construído na sua vida. Não desista por causa do que as pessoas estão falando para você. Não desista porque as pessoas estão dando palavra negativa para você. Olha, se Davi tivesse desistido por causa do que os irmãos dele tivessem dito, Davi não teria sido conhecido, Davi não teria sido preparado para reinar sobre Israel. A Bíblia diz que Davi, quando chegou no arraial, onde os filhos de Deus estavam acovardados, estavam amedrontados, Davi, ele disse: o que está acontecendo? Por que vocês estão com tanto medo? Os irmãos de Davi disseram: olha, você é um moleque, o que você veio fazer aqui? Você veio zombar de nós. Se Davi tivesse desistido, Davi não teria cumprido a promessa que Deus tinha para a vida dele. Queridos, entenda, seja perseverante, não desanime, não desista por causa da circunstância, não desista por causa dos medos, não desista por causa da angústia, não desista por nada. Em nome de Jesus, mantenha-se fiel, mantenha-se perseverante, não decaia, não caia, não retroceda, não volte, não se venda, permaneça fiel. Deus, ele é fiel para com aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas permaneça perseverante, como diz nessa palavra em Hebreus, persevere. Perseverança fala de firmeza. Seja firme na hora da pressão da batalha. Não desanime em nome de Jesus. A 9ª pedra, ela fala de ousadia. Seja ousado, queridos. Você foi chamado por Deus, você foi separado por Deus, você tem um nome, você tem o selo do Senhor sobre a sua vida, você tem autoridade, você tem poder sobre sua vida. Não permita que a incredulidade abata a sua vida, seja ousado. No livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 1, na parte B diz: mas o justo é ousado como um leão. Seja ousado como um leão, queridos. A Bíblia, ela vem dizendo, ousadia fala de coragem, de destemor. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Mas o justo, que é ousado, intrépido, ele é como um leão. Davi, ele ousou chegar diante de Golias e dizer: olha, hoje ainda eu te matarei, eu cortarei a tua cabeça. Davi foi ousado porque ele entendia quem estava lutando por ele. Enquanto você não entender quem está lutando por você, o seu altar continuará derrubado, a sua oração não chegará a Deus, os seus sacrifícios não tocarão a Deus, não tocarão o coração de Deus, porque você ainda não sabe quem você é, e você não tem ousadia, você está se acovardando diante das situações, você está se amedrontando diante do gigante que vem se levantando contra você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não conheço o gigante que está se levantando, mas eu conheço o Deus que permanece de pé, inabalável, pela tua vida, que te diz: levanta-te, eu te colocarei de pé, levanta-te que eu vencerei as tuas batalhas, eu sararei a tua terra, eu perdoarei os teus pecados, eu serei contigo, aonde quer que tu pisares, eu estarei contigo. Lembre-se dessa palavra, seja ousado. A 10ª pedra fala de entrega. Oh, aleluia! Entrega. No Salmo de número 37, versículo 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queridos, aqui eu quero entrar em
em um dos momentos mais cruciais na restauração da nossa vida. Porque nós somos muito bons na entrega. Nós, quando estamos nos nossos cultos, nós dizemos: Senhor, nós levantamos a nossa mão e dizemos: Senhor, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego os meus bens. Quando nós estamos orando por um filho, nós dizemos: Senhor, eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Mas existe uma diferença entre entrega e confiança. Aqui a pedra que nós temos que restaurar no nosso altar, ela é da entrega. Mas toda entrega, ela fala de confiança. Não adianta nada, queridos, você dizer: a minha casa é do Senhor, o meu carro é do Senhor, as minhas finanças são do Senhor, se eu não me entregar a Ele e confiar a Ele tudo o que eu tenho entregue. Confie, queridos. Nós temos medo, nós não confiamos, nós queremos entregar as coisas nas mãos de Deus, mas nós não temos a confiança de que Ele fará. Confiança significa que nós temos que descansar. No momento em que você está entregando alguém em oração, você tem que descansar. Lembre-se da oração de Daniel. O anjo, quando chegou a Daniel, disse assim para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus já tinha mandado a resposta, mas eu fui impedido por demônios de trazer essa resposta. Entenda algo, queridos, nós somos frustrados muitas vezes em nossas orações porque nós não confiamos no tempo de Deus, nós não descansamos, e o que Deus quer para a sua vida é que você descanse. A partir do momento em que você entrega, você tem que descansar. Entrega teu casamento, entrega a tua vida. O próximo pilar a ser restaurado em nossas vidas é a fé. Queridos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1 até o 6, ela diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, a fé, ela é o escudo, ela é a proteção contra todos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos ter fé, viver pela fé, se desejamos alcançar o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. A fé, ela é a certeza das coisas que não se veem, ou seja, a minha vida ela não pode estar baseada apenas naquilo que eu vejo, mas a minha vida tem que estar baseada na certeza de quem Deus é na minha vida, do que Deus pode fazer na minha vida. Então lembre-se sempre disso. Fé é ter a certeza de que Deus, Ele é fiel, de que Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos, pensamos, por meio daquele que nos amou, seu Filho amado Jesus. A última pedra de restauração fala sobre a santidade sobre nossas vidas. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 14 ao 16, a palavra diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que vocês fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro é muito brilhante nessa palavra poderosa que ele vem dizendo, ele vem narrando. Primeiro, ele diz assim:
não se deixem amoldar. Ou seja, Pedro está dizendo, não sigam o padrão que vocês tinham anteriormente. Pedro estava dizendo, não sigam o padrão que vocês viviam antes de conhecer a Cristo, porque agora vocês têm uma nova vida. Vocês têm algo novo sobre vocês. Vocês têm uma oportunidade nova sobre a vida de vocês. Então Pedro está dizendo, esqueçam o padrão que vocês viviam. Queridos, nos últimos dias, nos últimos tempos, o mundo tem desejado que nós, filhos de Deus, sigamos o mesmo padrão do mundo. Você vê muita moda dentro de igreja, você vê muitos costumes dentro de igreja, você vê muitas pessoas dizendo assim, nós temos que evoluir, nós temos que seguir um padrão que o mundo tem trazido, nós temos que entrar no mesmo nível que o mundo, se quisermos atrair as pessoas. Mas deixa eu te dizer algo, José, mesmo preso no Egito, ele não permitiu que o Egito estivesse dentro do seu coração. Ele estava preso no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Ele não seguia o padrão do Egito. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam presos na Babilônia, mas não permitiram que a Babilônia dominasse o seu coração. Nós não precisamos nos amoldar, nós não precisamos seguir o mesmo padrão que o mundo tem estabelecido, nós não precisamos seguir tecnologia, nós não precisamos seguir a evolução. Queridos, entenda algo, você não é deste mundo, você é peregrino neste mundo, você está apenas de passagem. Não permita que esse sistema humano, não permita que esse sistema mundano venha corromper aquilo que Deus tem para a sua vida. Daniel, ele disse ao guarda, ele disse, eu não posso trocar aquilo que Deus colocou sobre minha vida por migalhas, eu não posso me contaminar pelo vinho, pela bebida, pela comida de Faraó, eu não posso. Daniel estava dizendo, eu sou diferente, eu entendo que eu estou aqui apenas de passagem. Assim como Paulo fala em Filipenses, ele diz, eu sei, eu tenho muita certeza de que a vida que eu estou vivendo aqui é apenas uma passagem. Porque o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Queridos, permita que a santidade do Senhor, que o novo nascimento de Deus sobre sua vida, continue ajudando você a se separar deste mundo pecaminoso, deste mundo de tribulação. Foi apenas no momento em que Elias conseguiu restaurar o altar de Deus naquele lugar, foi que Deus operou com fogo, Deus operou com milagre. Talvez assim seja na sua vida também. Talvez você esteja se perguntando, Senhor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Senhor, por que o sobrenatural não acontece sobre a minha vida? Por que os milagres do Senhor não acontecem sobre a minha vida? Talvez você fique se perguntando, Senhor, eu não compreendo, eu não entendo. Mas talvez tenha algo na sua vida, alguma área da sua vida que precisa ser colocada de pé novamente, que precisa ser erguida novamente. Eu não sei, queridos, se a falta de arrependimento, se a falta de quebrantamento tem travado aquilo que Deus, os milagres de Deus para a sua vida, se a adoração, se a oração, se a obediência, se a submissão, se essas são áreas da sua vida que precisam ser restauradas, então permita que o Senhor venha restaurar a sua vida. Permita que o Senhor venha tocar no seu coração, permita que o Espírito Santo toque na sua vida nesta área. Se é através da fidelidade, se é a falta de ousadia, se você não consegue entregar verdadeiramente a Deus aquilo que é de Deus, se você não tem essa capacidade, se lhe falta fé, se lhe falta santidade, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele é fiel, queridos, e Ele deseja apenas te tocar. Permita que o Senhor te toque nessa noite, permita que o Senhor toque com fogo na sua vida, permita que o Senhor restaure o altar da sua vida, permita que o Espírito Santo venha trazer a revelação daquilo que verdadeiramente precisa ser colocado de pé novamente. E eu creio que no nome de Jesus, a sua vida será totalmente diferente. Eu quero te abençoar, eu quero pedir que no nome de Jesus, que a graça, que o amor, que a misericórdia de nosso Deus esteja sobre sua vida, que o amor abundante de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida.
que você tenha uma semana abençoada, uma semana sobrenatural. E quero te convidar a estar junto comigo aqui nesse mesmo canal, na quarta-feira, às 19h30. Deus tem uma palavra de poder, uma palavra de vitória para você, na nossa quarta profética, no nosso culto fé. Que Deus te abençoe, queridos, que você seja tremendamente abençoado, que você, que a sua família sejam abençoados em nome de Jesus. Persevere nesses dias difíceis, não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de elevar os seus pensamentos a Deus, não deixe de pedir ao Senhor: Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura a minha família, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.